Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, gente. Bom dia, Alberto. Rocha, você está parecendo que você está no ambiente europeu. Bom dia. Realmente, a aparência é europeia, né? Eu costumo dizer que em Curitiba dizem que é uma capital europeia, uma cidade europeia, não tem nenhum europeu aqui, é tudo brasileiro, mas a gente fica rendendo essa imagem de que é europeu. E Eustáquio, bom dia também, Eustáquio. Bom dia Alberto. E aí, qual é o assunto aí hoje aí? O assunto é a CPI, né? A CPI ficou quente essa semana, né? Olha só, ali, para quem nos segue, né, assistir a CPI essa semana aí, você vê como funciona o governo. Né? O governo é o seguinte, o governo é um grande comprador de coisas, né? Ele compra insumos na área de educação, livros didáticos, né? Compra remédios, né? Imagina, todas as prefeituras do Brasil licitam compras de remédios, né? Aliás, até um caso que eu conheço um fornecedor de remédio baseado no Rio de Janeiro, que uma vez ganhou uma licitação em algum estado do Nordeste, alguma prefeitura de um estado do Nordeste, Piauí, Maranhão, sei lá, algum estado do Nordeste. E aí ele forneceu os remédios, fez tudo que tinha que fazer, só que a prefeitura não pagava, atrasando. Pô, isso nada pior. Aí ele, né, foi lá conversar com o prefeito, etc. Aí o prefeito falou, olha, eu te pago aqui sim, mas eu quero te fazer um pedido, nunca mais concorrer em nenhuma licitação aqui. Né? Porque é assim que funciona. Infelizmente, eu estou contando um caso que me narraram. Né? Ali, eu não sei se vocês perceberam o funcionamento do governo, Ricardo Barros, quando foi ministro, indicou vários funcionários. Né? Eu, nas minhas idas a Brasília, sempre ouvi falar, olha, tem políticos que têm sua equipe, né? A equipe de executivos, de pessoas que ele nomeia, né? para alguns cargos, justamente para servir de facilitador para algumas compras. Tá? É o que a gente está vendo, olha, um momento lamentável, né? Eu vejo aí o Eustáquio, ele vai falar hoje isso sem dúvida nenhuma, mas já falou outras vezes, as pessoas roubando durante a pandemia. No fundo é isso, né? Roubando ou tentando roubar. Né? Não, pois porque o pessoal, assim, o pessoal otimista fala assim, que beleza, a humanidade conseguiu desenvolver uma vacina em um ano, nós estamos aí com vacina, vencendo, mostra a coisa da ciência e tal. Agora, tudo bem, já vinha desenvolvendo em outros tempos e tal. Agora, essas vacinas têm uma disputa geopolítica internacional, tem uma disputa de corporações, tem uma disputa... aqui no Brasil é a coisa mais absurda, né? Porque essas revelações aí que estão vindo, o que está mostrando é isso, tudo, luvas, máscara, tudo isso teve corrupção no Ministério e nas secretarias estaduais, né? Então, assim, é impressionante, quer dizer, realmente a gente fica triste, porque, assim, no meio de uma pandemia, é uma emergência, nós precisamos de resolver a questão rapidamente. Agora, tem um punhado de gente que está pensando só em lutar com essa coisa. Faltou um item nessa história, que é a testagem. Quando começou a pandemia, começou uma confusão de comprar teste. E aí não foi para frente, o Brasil acabou não testando nada, até pela postura do Bolsonaro e do governo, dane-se os testes, o negócio era a imunidade de rebanho, então deixa todo mundo se contaminar, testar para quê? E aí acabou não. Mas se tivesse feito o que tinha que ser feito, aquela testagem em massa, também teríamos tido problemas de corrupção na compra de testes. Agora, eu acho que esse episódio de ontem, de quinta-feira na CPI, ele é importante por vários aspectos, mas, sobretudo, especialmente um que é da minha área,
que é a CPI não cair na provocação. A CPI ela vai ser submetida, ela vai ser provada, né, com provocação, com agentes diversionistas dentro dela, e ela tem que tomar o cuidado de não se desviar do foco, né? Eu acho que ontem ela teve um comportamento que demonstra que ela não está disposta a cair na demagogia. Ontem, quando pediram para prender o cidadão que estava depondo, o presidente se recusou, ele já se recusou a fazer isso outras vezes, pegaram o celular, ou seja, a CPI não pode praticar os métodos da Lava Jato, que os fins justificam os meios, sair abusando de prisão, de cair na demagogia e na história dos super-heróis. Tá? Tem que fazer um trabalho racional, um trabalho técnico e entregar para o país um bom resultado. Eu acho que ontem eles passaram o teste, foram bem, conseguiram suportar aquele cidadão falando lá o dia inteiro, né, mentindo, uma coisa esquisita, porque eu atuo há 30 e quase 40 anos como advogado e atendi durante esse tempo todo muita empresa que fornece insumos, equipamentos, medicamentos, empresas de representação. Né? Só tem duas formas de uma pessoa entrar num negócio desse. É um ramo fechado, hermeticamente fechado. Certo? Eu posso conhecer alguém, o Alberto, por exemplo, ter um amigo na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, certo? E ter um amigo que vende um medicamento ou um equipamento para laboratório, hospitalar. E aí o Alberto falou, eu conheço fulano na Secretaria, você não quer ir vender o teu produto lá? E vai o Alberto, que é de fora da área. É uma hipótese em que você pode ter uma pessoa de fora da área entrando, certo? Ou... Rocha, mas só falar uma coisa, Rocha. Eu tenho notícia, assim, um amigo meu, né, que conhece o Ministério da Saúde, ele falou assim, que era comum, você pagava para ter uma audiência com o secretário-geral, e pagava muito mais para ter uma audiência com o ministro. Pagava. Se você não chega lá e marca assim, marca um horário. O negócio mas é o seguinte, você para que você vai pagar para ter uma audiência com o secretário-geral ou com o ministro? Você vai porque você tem algum assunto, e você tem algum contato, né? Entendeu? Então, não é assim um major da PM de Minas Gerais que sai do limbo, do nada, da guarita lá de onde ele estava, para ir lá no Ministério fazer audiência com as autoridades, as mais altas autoridades do Ministério, para fazer uma venda onde ele sozinho ganharia de 12 a 20 milhões de dólares. Rapaz, isso aí é um negócio inacreditável. Então, ou seja, isso é mais uma consequência do desinteresse do presidente da República. Isso é que tem que raciocinar e verbalizar. O presidente da República jogou a saúde ao Deus dará, e está na mão dessa gente, porque ele é um cara que se desinteressou, estava nem aí com a questão da pandemia, e o resultado é esse. Deixa só colocar uma coisa, que é o seguinte, para essa questão, né, que o Alberto falou, que os ministros, né, os que ocupam cargo, eles chegam com uma equipe, né, e a gente pode ver que essa equipe, ela transita de acordo com os postos que essas lideranças políticas ocupam. Um exemplo disso é esse próprio, o Roberto Dias, né, Roberto Dias, que hoje está no Ministério da Saúde, ele esteve no Paraná quando a Cida Borghetti assumiu como governadora do Paraná. Então, ele ocupou, por exemplo, a vice-presidência do Porto de Paranaguá, quando a Cida era governadora do Paraná. Então, você percebe que essas pessoas, elas vão transitando e vão ocupando os diversos espaços, a depender dos espaços que as lideranças ocupam. Então, assim, é uma prática muito recorrente, né? São pessoas... Agora, isso aí é normal. Os políticos do PT também têm isso. O cara vai para um cargo, ele leva para lá as pessoas com quem ele tem relação. Isso são os cargos comissionados, né? Aí é o seguinte, tem que tomar cuidado para distinguir de quem nomeia e quem indica. Né? E a notícia que a gente tem aqui é que ele foi para o governo do Paraná por indicação de um outro deputado federal, que não é o Ricardo.
É o Lupion, que não é o Ricardo Barros. Né? Então, e essas pessoas são do mesmo lado na política aqui no Paraná. Mas o Lupion estava com o Mandetta, você sabe disso. A equipe do Mandetta tinha José Carlos Aleluia e Lupion. Pois é, então por isso é que esse cidadão foi parar lá no Ministério do Lupion, entendeu? Quando o Ricardo Barros fala que não foi ele que indicou, entendeu? Ele está falando a verdade. De fato, não foi ele que indicou, foi outro. Tá? Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso está acontecendo aí, não é um padrão do Ricardo Barros. O Ricardo Barros é uma pessoa muito cuidadosa, certo? Ele é um político já rodado, certo? E costuma fazer as coisas com razoável cuidado técnico. Eu custo acreditar que ele esteja envolvido nessa só uma picaretagem. É esse negócio que o Rocha está falando, porque tem indicação cruzada, né? Tem indicação cruzada. Eu indico o seu apaniguado para um lugar e você indica o meu para o outro. Então, mas isso é parente, isso é mais cruzada. Parente, né? Isso aí é parente. Não é parente não, Roberto. É isso aí que o Eustáquio está falando mesmo. Assim, eu sei que o Eustáquio é ligado a mim. Todo mundo sabe, é público isso, né? Aí o que eu faço? Eu não vou indicar o Eustáquio para um lugar, né? Que vão dizer que foi eu que indiquei. Certo? Então, aí eu indico ele para outro lugar e você indica o outro para o lugar. Só queria adicionar uma coisa rapidinho que você falando que a saúde é o Deus dará. Vocês também viram ontem que evangélicos, grupos de evangélicos tentaram vender vacina também. Uma verdadeira bagunça. Aqui, eu não tenho a menor dúvida, nunca tive dúvida, certo? De que aquele projeto que tramitou na Câmara dos Deputados de privatizar, criar o que eu chamei de o lugar VIP lá da vacina, o camarote VIP da vacina, né, era para fazer picaretagem. Certo? Qual é a razão de você permitir que empresa compre vacina? Se o mundo inteiro está negociando, tem um padrão de negociação que é de país para fabricante, ou o fundo que mantém o fabricante. Então, o que aconteceu foi, é o que eu digo, o Bolsonaro jogou a saúde ao Deus dará. Certo? Entregou a saúde para um general que não sabia o que era o SUS. E o resultado está aí. E ainda teve mais coisa, né? Cada dia a gente vai descobrindo mais coisa. Agora a gente descobriu que, na verdade, ele podia ter pedido até 50% de doses de vacina suficiente para a população e ele pediu apenas 10% de doses para aquele consórcio, né, como chama mesmo? Daquela Organização da Saúde. Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde, ou seja... Isso aconteceu, esse dado, logo depois que ele fez essa opção, já veio a público, que a própria organização mostrou. Ó, isso nós foi podemos muito oferecer para o Brasil 50% de vacinas suficientes para cobertura de 50% da população. E eles optaram por 10%. Agora, o que está acontecendo é o quê? Esse gesto deles, certo? Essa coisa do Bolsonaro, que não está claro se ele estava envolvido, fez isso para possibilitar esse tipo de maracutaia na compra de vacina, ou se é porque ele era um irresponsável mesmo. De qualquer modo, qualquer que seja a interpretação que você queira dar, ele jogou a saúde para os leões, né? E o resultado está aí. Tá? Então, quando o senador de Pernambuco lá vem e fala, não, atingimos 100% de vacinados no Brasil, e o presidente da CPI fala assim, 100%? Tinha que ter 250, podia ter 250, e aí fica o cara com uma cara de tacho lá na frente do mundo inteiro, né, sem poder justificar, porque o governo não fez, ou seja, a CPI, gente, já atingiu o objetivo dela, já demonstrou, acho que a população que está acompanhando isso, aquilo que a Luciana fala sempre aqui, a questão da culpa, como eu pessoalmente tinha esperança, aconteceu, a CPI conseguiu pregar na testa do Bolsonaro a culpa por essa desgraça que nós estamos vendo aí, essa marcha tosca na vacinação. Eu acho até que queria ver, depois da Luciana, que acompanha essas pesquisas, mas, assim, realmente impactou muito na sociedade brasileira todas essas denúncias, né? Porque foi... Até agora, o pessoal bolsonarista falava o seguinte, ele erra, ele fala palavrão e tal, mas ele é honesto, né? E isso que está acontecendo na CPI
grudou agora. Não, ele é corrupto, né? A gente já sabia, que roubava pouco, na rachadinha e tal. Agora, só para vocês terem uma ideia, gente, esse $1 por vacina, 400 milhões de vacinas, isso dá 2 bilhões de reais. Isso é o censo demográfico. Falaram que não tinha dinheiro para o censo demográfico e pediram propina no valor de um censo demográfico. Então, assim, isso está chegando na cabeça das pessoas e empenharam a verba. Empenharam. Então, falaram que não tinham dinheiro, estava lá o dinheiro para o censo demográfico, estava lá, e vai ficar inútil, porque não vai fazer o censo, não vai comprar vacina, então é muita incompetência junto com corrupção. Então, isso está chegando na cabeça das pessoas, eu estou sentindo isso no lugar que eu ando, que as pessoas estão percebendo essa coisa. E aí veio, essa semana, o super pedido de impeachment, né? É claro que hoje não tem correlação de forças ainda para o Lira abrir o pedido de impeachment. Mas, na medida que tem manifestação no sábado, né? A gente está gravando na sexta-feira, a gente não sabe ainda, mas devem ser manifestações muito maiores do que as anteriores, né? Isso vai criando um caldo, né? Que o resultado da CPI... Aí, Rocha, queria até perguntar para você, para a Luciana, para o Alberto, porque vai ser muito importante o seguinte, o relatório final da CPI, né? O relatório final, o que eles definirem, porque aí tem o STF, para você exigir para o STF levar à frente as investigações. Então, vai ter duas coisas, o relatório da CPI, a briga jurídica no STF e o povo na rua, e a crise econômica comendo solta, né? Com crise hídrica, crise energética, fome, desemprego. O pessoal está falando, de novo aqui, só para terminar mesmo, o pessoal fica falando que a recuperação da economia, o dado do IBGE dessa semana mostrou que tem 33 milhões de pessoas sem trabalho ou subutilizadas. Então, assim, que recuperação que é essa que não dá emprego, não dá renda? Isso não é recuperação. Ô, Eustáquio, deixa eu só colocar aqui o ponto de vista otimista, porque é importante aí sempre esse contraponto. O otimista vai dizer o seguinte, né? No passado, quando tinha corrupção, ela só aparecia 4 anos depois, não sei quantos anos depois, agora é praticamente em tempo real. Isso é um grande avanço, pô. É um grande avanço. Significa o seguinte, os controles aumentaram demais. Demais. Olha, isso que está acontecendo agora no Ministério da Saúde, né, que a gente está vendo isso aí, aconteceu esse ano, né? Quando é que a gente sabia disso no passado? Era muito raro, muito raro. Então, essa é uma razão para o otimismo. Você combate mais a corrupção se você consegue pegar ela assim, do jeito que está sendo agora, em tempo real. E também dá mais emoção no sentido de reação negativa, né? Porque a ideia, tem essa ideia de corrupção, como o Eustáquio falou, de fato, as pessoas começam a chamar o Bolsonaro de ladrão, começam a falar que no governo dele tem roubo e tudo mais, e que aí começam a bater com a ideia para que ele foi eleito, né? Ele foi eleito justamente para combater a corrupção, esse era o discurso, e acaba que as pessoas ficam de uma maneira cada vez mais evidente, né, estão mostrando indícios da corrupção muito próxima e dentro do governo dele, né, dentro do Ministério da Saúde, numa época de pandemia, então está indo um requinte de crueldade pelo fato de esse dinheiro, seu dinheiro está sendo tirado da vacina, né, que podia estar salvando vidas, então, eu percebo isso também, Eustáquio, de fato, a população está começando a responsabilizar o presidente, para além de dizer que ele fala de maneira esquisita, que ele é insensível e tudo mais. Agora, você tem subiu o patamar, né? Agora, olha só, sempre é bom, né, Luciana, a gente sempre lembrar, né, que existem no mínimo 3 eleitorados, aquele eleitorado que nunca votou na direita, sempre vota no PT, na esquerda, aquele eleitorado que sempre votou no PSDB e em Bolsonaro. Né? O que você acabou de falar, Luciana, é esse eleitorado do meio aí, que mais maleável, muda. Só para que vocês saibam, aquele eleitorado que sempre votou em Bolsonaro,
tá? Eu sei porque eu acompanho também esse eleitorado. Como é que eles estão justificando a continuidade do apoio a Bolsonaro neste momento? Muita gente mais velha, que nunca votou no PT, votou no PSDB, né, aquela coisa toda, e votou em Bolsonaro em 2018, está dizendo o seguinte: o governo federal está trazendo as vacinas, eu me vacinei por causa de Bolsonaro. Essas pessoas estão dizendo isso, só chamando atenção. Justificativa você encontra, né? Uma vez decidido essas pessoas, é aquela coisa da psicologia cognitiva. Primeiro você decide o que você vai fazer, depois você justifica. Essas pessoas já estão decididas a votar em Bolsonaro em 2022. Roberto, deixa eu falar duas coisas que você falou. Você tem um papel de defender o otimismo, eu tenho um papel de defender o pessimismo, né? Eu vou contrapor a sua fala anterior dizendo o seguinte: o Collor, com 2 anos e meio de governo, ele já tinha caído. Ele já tinha caído. O Brasil foi mais rápido em 91 do que agora em 2001. Então, assim, essa coisa que nós estamos melhorando, eu não acho que estão melhorando, não. Então, eu acho que até que estão piorando, porque no Collor foi uma Fiat Elba. Agora é um censo demográfico. Então, assim, o pessimismo está ganhando. O pessimismo está ganhando. Eu tenho duas coisas. A outra coisa é o eleitorado. Eu acho o seguinte: tem um eleitorado realmente de direita e tal, mas, por exemplo, eu vou pegar o caso do Collor de novo. O Collor pegou essa parcela da sociedade, mas passou 6 meses, ninguém tinha votado no Collor. Você não achava uma pessoa que tinha votado no Collor. O Collor ganhou e você não achava ninguém assumindo. Então, eu acho que pode acontecer muito isso com o Bolsonaro. Existe realmente um eleitor mais de direita e tal, mas eles não vão ficar agarrados no Bolsonaro, não. Quando o barco começar a afundar, todo mundo vai pular fora. Eu acho o seguinte: eles vão ficar aferrados ao Bolsonaro e a justificativa votar contra o PT. Essa semana eu estava conversando com um advogado, amigo meu aqui, um sujeito de centro e tal, ele foi jantar com 3 advogados e ele falou assim: Rocha, eu fiquei preocupado porque na mesa só tinha eu, né, e o único voto não Bolsonaro da mesa era eu. Mas quem que estava na mesa com você? Estava o fulano, Beltrano, não sei o que. Eu falei: mas esses caras são os reacionários, vão votar a vida inteira contra o PT. Se o Hitler for candidato aqui, eles vão votar no Hitler. Esses caras são um tipo de gente que vai votar no Bolsonaro, por quê? Não é porque se for o capeta, eles votam no capeta. Eles não votam no PT. Entendeu? Então é isso. Isso não vai mudar. O que está mudando é o que o Alberto falou, que é o centro, que era aquele voto de avaliação do Bolsonaro, que tem o ótimo, o bom, né, o ruim e o péssimo, e no meio o razoável. Então, era essa gente que achava que o governo do Bolsonaro era razoável, que foi migrando e foi embora. E aí a questão que se põe é o seguinte: para onde eles vão? Certo? Eles vão tudo para o candidato da terceira via, que está vindo aí, né? Não, o Roberto sabe, a Luciana sabe que essa gente, o eleitorado se divide, não vai todo mundo para um canto só, né? Ele se separa. Então, tem que ver a quantidade que vai cair no colo do Lula, porque dependendo da quantidade que cair no colo do Lula, não tem nem segundo turno. Né? Agora, olha aqui, o Eustáquio está aí fazendo campanha do impeachment aí, né? Defendendo o impeachment, não é de hoje, né, Eustáquio? Desde 2019. O que acontece, cara? É uma total desvalorização do voto, né? Se você acabou a presidente anterior eleita lá, Dilma, sofreu impeachment, aí você elege outro e faz impeachment. Porra, então acaba com a eleição, porra, entendeu? Esse negócio do impeachment, Alberto, é o seguinte: é lógico que na política todo mundo mente, né? A arte da política é a arte de mentir, melhor, né? Então o pessoal fala assim: não, o PT não quer o impeachment porque quer derrotar o Bolsonaro em 2022. Se tiver impeachment, a terceira via cria uma alternativa, certo? Assim, isso tem fundo de verdade, porque hoje, se você olhar o cenário, o melhor para o PT seria que o Bolsonaro fosse até 2022 e enfrentar o Bolsonaro nas urnas, né? Óbvio, tá? Isso está muito claro. Agora, o PT não vai cair na fria e dizer: não, eu sou contra o impeachment porque eu quero
enfrentar o Bolsonaro em 2022. Se tiver impeachment, o PT vai para lá e vai votar no impeachment para tirar o Bolsonaro, claro. E o Lula vai ficar falando o que é o impeachment, né? Agora, o centro, certo? Por que o centro vai querer o impeachment agora, se até agora há pouco o seu Fernando Henrique, os caras estavam contra o impeachment, não queriam o impeachment? Porque agora o impeachment representa a possibilidade da terceira via se concretizar, né? De ela se colocar. Então, eles vão de novo, como foram na Dilma, vão de novo para a aventura do impeachment. Tá certo? Isso vai dar certo? Não sei. Né? Tem que combinar com os russos, porque o Lula não é idiota. Né? O Lula está trabalhando e está trabalhando bem. Né? Eu não acredito no impeachment, porque eu acho que, eu vou repetir uma coisa que eu falei 3 ou 4 vezes essa semana, o Centrão nunca viu tanto dinheiro na vida. E eles estão fazendo o orçamento do ano que vem. Eles não vão largar isso. Ô, Rocha, mas o que eu acho é o seguinte, o Centrão vai fazer o orçamento do ano que vem, vai pegar as verbas e depois pode fazer o impeachment se for conveniente. Mas, agora, só respondendo ao Alberto... Só rapidinho, Eustáquio, o orçamento do ano que vem, a liberação de recursos acaba em junho do ano que vem. Então, mas quando já está contratado, eles combinam com o Mourão fala assim, não, eu vou pagar esse negócio aí. Alberto, deixa eu te falar esse negócio do voto. É o seguinte, você acredita em transação, né? Nota fiscal, essas coisas todas, né? Isso é uma conquista da modernidade, não acredita? Sim. Então, vamos supor o seguinte, eu faço uma compra de uma televisão na internet aqui, pago, recebo a nota fiscal e tal, né? E aí a televisão veio fraudada, veio com um problema. Eu não volto atrás, cancelo tudo? Sim. Então, é a mesma coisa no voto. Se você vota no cara... Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você vota no cara... A analogia é muito ruim, Eustáquio. Se você vota... A nota fiscal foi fraudada, o produto foi fraudado, então você faz o impeachment. É assim. Então, na democracia, você tem que aprender a deixar de fazer merda. Entendeu? Porra, votou mal, tem que aprender, tem que sofrer e aprender. O cara te enganou, você vai lá e tira ele. Na verdade, assim, 2 coisas em relação ao voto. Primeiro, voltando um pouquinho àquela questão que vocês colocaram, de fato, quem está se comportando, quem está mudando, né, de postura é o eleitorado do centro, não é o eleitorado dos extremos, porque esses são votos mais firmes, né? E a gente até costuma dizer que antes se achava que o eleitorado funcionava como um juiz, né? Que a totalidade do eleitorado funcionava como um juiz. Olhava, avaliava e aí iria para um lado ou iria para o outro. Hoje a gente sabe que o juiz é mais esse eleitorado de centro, né? Porque o eleitorado dos extremos, ele funciona muito mais como um advogado, no sentido de que ele gosta e depois que ele gosta, ele arruma argumentos para defender a sua atitude. Então, é um pouco o que a gente falava, só para ilustrar um pouco. Agora, isso que você colocou, o Eustáquio, assim, há uma discussão na literatura da representação que diz que não seria muito bem assim, que a ideia, é claro que se houver um crime, aí um crime administrativo já é outra coisa, mas que você não pode tirar apenas por não estar de acordo, o de acordo não seria, não é situação de crime. Se tiver uma fraude, Luciana, isso. Assim, se você propor, o presidente fala uma coisa que vai fazer uma coisa e faz outra. Mas isso é prática política. Peraí, vamos deixa eu só localizar. Depois do impeachment da Dilma, é isso mesmo. Se eu não estou de acordo, eu posso tirar. Se eu tiver maioria no Congresso, eu arrumo um pelo no ovo e tiro. Isso. É assim que está funcionando a coisa. Porque é muito importante só concluir, é muito importante para a democracia que o voto seja válido, entende? A ideia de que, olha, se eu não estiver gostando, o que eu faço? Espero a próxima eleição e é a maneira que você tem para punir o candidato. Então, assim, é diferente de quando há, de fato, uma questão de crime, que aí já é outro assunto, não é essa coisa só da insatisfação. Não, mas eu estou falando em termos de estelionato eleitoral, entendeu? O problema da democracia é esse. Você faz um estelionato eleitoral, promete uma coisa e depois faz outra coisa. Então, aquele voto que a pessoa deu em cima daquele programa, daquelas ideias, ele é igual a a televisão estragada. Tá? Ele, na hora que vai te entregar o produto,
ele te entrega um produto falso. Então, assim, você vai cancelar aquele voto que você deu. É essa que é a visão. Mas isso que você está falando tem sentido. Vamos pegar o exemplo, por exemplo. Pegar o exemplo do Temer. O Temer não foi só uma televisão estragada. O Temer foi aquela Telefunken velha sabe aquela Telefunken velha de madeira dos anos 70? Foi aquilo ali que o Temer entregou para o povo. Não, mas o programa do Temer não tinha nada a ver com o programa que o elegeu. Né? O Temer foi eleito junto com a Dilma. E depois entrou pela porta do fundo para ser presidente. E aplicou um programa de governo absolutamente descolado daquilo que o elegeu. Aí o que aconteceu com ele? Isso que eu quero dizer. Ele não conseguiu nem concorrer à reeleição, porque o eleitorado não aprovou aquilo. Pô, Eustáquio, você está querendo enfiar aí uma variável, a sua analogia comercial, de uma relação comercial, para uma variável que envolve a sociedade inteira e o aprendizado democrático. A política, ela nunca para. Você tem que pensar o seguinte, a política, ela é infinita, a política é infinita. Então, as eleições estão aí para ficar. Então, você pune, pô, você tira do poder, deixa de castigo. Fez estelionato eleitoral, vai ficar de castigo, 10 anos sem voltar. É assim que o eleitorado faz, pô, entendeu? Não adianta você forçar a barra dessas soluções. E você aí, ô Rocha, pega e fala assim, não, tiraram a Dilma, acharam pelo em ovo. Alto lá, tá? Todo mundo sabe que a Dilma tratava mal todos os deputados, inclusive do PT. Tratava mal, não recebia. Mas isso fez parte do libelo de acusação dela? Estava escrito lá no pedido de impeachment que ela estava sendo caçada porque ela tratava mal os deputados? Você não precisa escrever que na política você tem que sentar, negociar e conversar com os outros, pô. Já pensou você escrever na Constituição o presidente tem que receber os deputados, negociar? Isso não existe, ó. Não, isso que você está falando eu compreendo e estou dizendo que se aplica ao Bolsonaro. Certo? Se amanhã o Congresso quiser tirar o Bolsonaro, ele tira. Não, mas aí não vai por quê? Porque o que você falou aí, o Centrão nunca viu tanto dinheiro. Por quê? Porque ele vai lá e conversa com os deputados. Você viu esse Luiz Miranda aí? É um verdadeiro... Eu só disse isso em função da fala da Luciana, que a Luciana ela argumentou, que eu concordo com ela, deveria ser assim, né? O impeachment tem que ter um ato de improbidade, né? Tem que identificar um ato de improbidade para caçar o presidente. Mas o fato é que depois da cassação da Dilma, isso não existe, né? O Bolsonaro agora, essa semana, apareceu dizendo, eu não sei o que acontece nos ministérios. Agora, a Dilma era obrigada a saber? A rigor, não dá para um presidente saber o que acontece. O problema do Bolsonaro é que agora ele sabe e não fez nada. Depois que ele passou a saber, ele não fez nada. Agora, uma outra coisa diferente, Eustáquio, é o recall. Aí você tem um instituto, né? Você cria um estabelecimento em que os eleitores podem voltar para decidir se eles estão satisfeitos ou não estão satisfeitos. Mas aí é uma coisa que é prevista anteriormente, você faz um recall eleitoral, que é diferente do instituto do impeachment. O que não pode funcionar é um como se fosse o outro. Mas eu não estou entendendo o seguinte, Rocha, tinha dúvida aí se o PT estava a favor, estava contra o impeachment e tal, e essa semana ficou claro, né? A Gleisi foi lá e falou, o PT parece que unificou aí todo mundo a favor do impeachment. E você está contra o impeachment ou você acha que é a favor do impeachment e acha que ele não é viável? Não, eu só estou analisando, né, a situação. Tá? O PT, lógico, se tem um pedido de impeachment posto amplo, assinado por vários setores da sociedade, o PT vai assinar também, o PT não tem como ser contra o impeachment, certo? Eu estou dizendo que eu não tenho dúvida de que o melhor para o PT seria ir para a urna com o Bolsonaro em 2022. Isso é melhor para o PT, no meu ponto de vista. Agora, óbvio que o PT vai para o impeachment. Se o impeachment tiver colocado, o PT vai entrar dentro, vai para cima com uma faca nos dentes. Não e depois enfrentar... Não vai ser encenação, não, né? Não vai ser encenação, de maneira nenhuma. O PT vai com a faca nos dentes, né? Porque é o seguinte, essa CPI está provando, Luciano, um velho ditado, que CPI a gente sabe como começa, a CPI vive do dia. Né? É uma coisa impressionante, ninguém sabe para onde vai. Nenhum gosta de CPI, porque depois que ela se instala, você fica na mão
da própria sorte, não sabe para onde vai. E ela está provando isso. Essa denúncia dos irmãos Miranda foi uma coisa impressionante, né? Assim, é gente de dentro do governo. E, agora, olha assim, só, eu conheço... O Bolsonaro não falou nada até agora sobre eles. Eu conheço uma pessoa que trabalha com exportação, que me contou detalhadamente no Aeroporto Internacional do Rio, o Luiz Miranda, que foi para os Estados Unidos, né, o irmão, ele é importador, ele tem uma firma de importação que passava lá pelo departamento de courrier do Aeroporto Internacional do Rio, caixas de madeira com 400 quilos, e estava lá na coisa lá do importação, lá que eram documentos, né? Parece que ele é muambeiro, tá? Então ele lida com isso aí, né? E a gente viu aí por esse áudio que tentaram plantar que ele estava vendendo luvas para o Ministério, né? Na verdade é uma verdadeira bagunça, né? Ele tem muito vídeo na internet dele anteriormente, é isso, ele estava lá em Miami mandando muamba para cá, isso todo mundo sabia. Eu não sei quem disse isso, mas deve ter sido um mineiro, né, que disse que no Congresso você pode achar qualquer coisa, menos bobo. Menos bobo, não tem bobo no Congresso. Deve ser mineiro que falou isso. Agora, vem mineiro, mas e os gaúchos, hein? Não, os gaúchos estão mostrando que são determinados, né? Que são corajosos. Eu acho que essa decisão aí do governador, ele não submeteu ao conservadorismo, né? E conseguiu manifestar aí sua orientação sexual, né? Eu acho o seguinte, as peças estão se movendo no tabuleiro, né? E ocupando seus espaços. Isso que o governador do Rio Grande do Sul fez agora é um passo dentro do tabuleiro, né? Isso é uma coisa que vai dar projeção nacional para ele, né? O Tasso Gereissati apareceu essa semana na CPI, né? Eu não tinha visto ele em nenhuma outra audiência da CPI, essa semana ele apareceu. Não, mas ele está aparecendo em todas, viu, Rocha? Então, pronto. Então, eu vi só essa semana, mas o fato é que ele está lá, que é um senador que você nem ouve falar, né, em tempos de normalidade. Então, ele está se pondo, por quê? Porque vai ter a prévia no PSDB e eles estão se posicionando para disputar quem vai ser o candidato do partido a presidente. Esse gesto do governador do Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida que é nesse contexto, né? O mundo está se abrindo muito para isso e ele se posicionou, né? Vai tirar dividendos eleitorais. Mas só falar em termos de homofobia, o pessoal, tem muita gente, inclusive do PT, está reclamando, que eles estão dizendo que é o seguinte, a Fátima Bezerra parece que ela tem opção sexual lésbica, né? E ninguém deu porque o que saiu na imprensa é o seguinte, primeiro governador que assume a homossexualidade, né? E o pessoal está reclamando que ninguém deu destaque para a Fátima Bezerra. Mas ela não é candidata a presidente? Tudo bem. Não, mas eu não sei, olha, eu imagino que o estado do Rio Grande do Sul seja muito conservador com relação a isso que aconteceu, né? Quer dizer, do governador de estado dizer isso. Eu imagino, eu não sei, quer dizer, ele tem pesquisa, é claro, né? Mas ele, desde que foi eleito, ele disse que não iria concorrer à reeleição. E provavelmente ele sabe que se ele concorrer, a situação dele, antes mesmo de ter assumido, né, a situação dele era uma situação difícil, que lá você vai ter Onyx Lorenzoni, talvez até o Luiz Carlos Reis, enfim, é um estado que vem votando conservador. Não, Roberto, e o Rio Grande do Sul nunca reelegeu o governador. Exato. Isso que eu ia dizer, o Rio Grande do Sul não reelege, então não adianta o cara querer ser candidato à reeleição. Então, mas o que vocês acham que isso tem a ver com o fato da declaração dele? Por que ele teria dado essa declaração? Por que isso teria uma motivação eleitoral? Eu acho o seguinte, que o Brasil nunca teve um candidato a presidente da República assumidamente gay. Certo? Eu acho que isso é um handicap, um fator muito positivo para um candidato a presidente, né? Eu acho que ele vai avançar
bem, vai avançar Não, bem. Mas é isso que você falou, o Rocha. É positivo numa parte do eleitorado, mas negativo em outra parte do eleitorado. Mas, Rocha, na parte que é positiva é a parte de esquerda, que ele não tem o voto, né? Então, para ele, mas não é isso, não é só a esquerda. Esse eleitorado do meio, vamos pensar o seguinte: esse eleitorado do meio, nós estamos falando aqui, né? Que nem está com o PT e nem está com o Bolsonaro, certo? Esse eleitorado do meio é um eleitorado com a cabeça mais aberta. É um eleitorado que uma proposta dessa pode prosperar. Ele não vai prosperar no eleitorado do Bolsonaro, onde tem gente conservadora, reacionária, não vai prosperar lá. E vai ter dificuldade, talvez, com os evangélicos, entendeu? Mas com o resto do eleitorado, ele tem toda a possibilidade de conversar, de interagir tranquilamente. Não tem, Rocha, sabe por quê? Porque a esquerda, além da agenda de costumes, ela tem a questão da economia. E se eu tenho uma postura mais à esquerda de economia, por que eu vou escolher, eu vou abrir mão, se eu tenho um candidato, eu vou abrir mão para eleger, a não ser que essa agenda seja uma agenda absolutamente central na minha vida, senão não faz sentido que eu faça isso. De eu largar a esquerda, que me atende na agenda de costumes, me atende na agenda da economia, para eu ir para o outro lado por conta disso. Então, a impressão que eu tenho, por isso que eu perguntei, a impressão que eu tenho, que ele fica mais espremido ainda, porque a esquerda, que poderia ter uma atitude, isso poderia ser um valor, ela vai tender a ficar com a esquerda, que já tem um candidato, e impossibilita o crescimento dele do centro para a direita por causa da agenda de costume, entende? Então, eu acho que, assim, eu não vi, por isso que eu perguntei a vocês, porque eu não vi como sendo uma coisa que ele possa obter louros por conta disso, entende? Assim, talvez o custo... Você acha que é uma opção, foi uma coisa pessoal dele e tal, e que pode até prejudicar eleitoralmente? Eu acho que foi uma coisa meio assim, de colocar, esclarecer. Eu vi mais como uma coisa positiva, no sentido de, olha, eu me colocar dentro da ideia mais da verdade do que de ganhar com um processo com um resultado eleitoral. Eu acho que ele fica mais exprimido. É a minha sensação. Eu acho o seguinte, o Alberto tocou no ponto que é da reeleição. Vai ter dificuldade. Todo mundo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, na eleição de governo, tem dificuldade de ser reeleito. Isso é histórico, né? O estado não tem reeleito governador e Porto Alegre não tem reeleito prefeito, né? Então, essa dificuldade para ele está dada, né? Então, ele deu um passo agora que eu acho que ele olhou, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Ele olhou qual é a melhor forma de ele projetar nacionalmente o nome dele. Um gesto desse projeta nacionalmente. Se vai ser para o bem ou vai ser para o mal, não sei, mas que projeta ele nacionalmente, projeta, certo? Esse objetivo, ele até já foi para o programa do Bial, vai ser chamado para tudo quanto é programa de televisão para falar sobre isso agora. Vai ser, né, catapultado em rede nacional e vai virar um nome nacional. Agora, se isso vai beneficiá-lo eleitoralmente ou não, eu acho que beneficia, porque ele pode chegar mais próximo dos 20%. Ele pode, eu costumo dizer o seguinte: pauta identitária não ganha eleição majoritária, atrapalha. Isso me parece tranquilo. Agora, para a eleição proporcional, né, inclusive de senador, é uma maravilha, né? Então, talvez ele tenha olhado o Senado e falou: eu vou fazer isso, ver o que vai dar em termos de repercussão. O que vai dar em... majoritário, hein? Não, sim, estou falando de senador. Ele coloca o nome dele para presidente, se projeta nacionalmente, vê se funciona, se não funcionar, ele volta para o Rio Grande e vai ser candidato a deputado, a senador, está resolvido o problema. Olha aqui, vamos caminhar para o final. Hoje está inevitável a gente falar um pouco da pandemia, né? Então, enfim, você viu a Eurocopa aí? A Eurocopa tem jogos com estádios cheios, né? Começou a voltar vários países, a pandemia está crescendo na Europa, né? O Reino Unido, as mortes não estão subindo muito, não, mas
os casos subiu muito em Portugal, no Reino Unido. Você viu o dado do jogo que teve em São Petersburgo, do time da Finlândia, aquele jogo da seleção da Finlândia? Um monte de gente voltou contaminado para a Finlândia. Pois é. Você viu isso ou não? Não vi. Agora, sabe que eu andei lendo um artigo ali na New Scientist, uma coisa assim, mostrando que a incidência de problemas neurológicos, cerebrais, está sendo bastante razoável, viu? Como sequela, tá? A pessoa perde um pouco da memória, enfim, vários problemas. Sim, eu acho que isso aí, Alberto, Luciana, que está aí na academia, está aqui próximo disso, eu acho que nós estamos, a sociedade está se omitindo em dois aspectos. O primeiro são as sequelas do Covid, né, na sociedade. Vai ficar um passivo para o SUS monumental de pessoas sequeladas pelo Covid. Não só o problema neurológico, mas também problema de resultado da medicação que estão usando aí, essa irresponsabilidade que foi do tratamento precoce. O segundo problema é a escola, né? Como é que a gente vai fazer para recuperar, certo, esse dano que está sendo produzido porque as crianças estão em casa e esse ensino à distância ele não é a mesma coisa do presencial, né? Então, deixa eu só falar o negócio eu acho que essa questão que o Rocha colocou é importante das sequelas, que o pessoal chama de Covid longa, né? Que as complicações, a morbidade que vai continuar, mesmo você salvando muitas vidas, e isso vai ter um impacto no SUS muito grande. E o SUS já está sobrecarregado. Então, tem um debate aí na demografia, que é o seguinte, a esperança de vida caiu quase 2 anos em 2020, vai cair mais ainda em 2021, mas se acabar essas mortes, esse excesso de mortes, a esperança de vida volta para o patamar de 2019. Né? E aí a discussão é a seguinte, quando que volta? Volta em 2023, 2024, 2025? Então, tem alguns demógrafos mais otimistas que acham que já volta em 2022, no máximo 2023. E tem gente que acha que vai demorar um pouco mais. Nós fizemos uma live com o Paulo Lotufo, né, que é epidemiologista, doutor titular, professor titular da USP, e ele, claro que todo mundo é cauteloso e tal, mas ele tem até uma visão mais otimista. E no Facebook eu troquei mensagem com a Márcia, porque o paper que a Márcia tinha lançado no início do ano foi publicado agora na Nature. Né? Então, assim, é um prestígio muito grande. Aí eu perguntei para ela, e aí, Márcia, você acha quando que volta? Aí ela falou isso, depende da vacinação, depende da eleição e tal, mas ela tende a achar que 2022, pode ser um pouquinho mais na frente. Eu até brinquei com ela, você está no meu time mais pessimista. E o Alberto, o Lotufo, o Cássio Turra, que é um demógrafo muito entendido nessa área, eles são mais otimistas. A outra lá, Simone, também, né? Tá. A Simone é a mulher do Cássio Turra, aí já é o casal ali. Agora, o Rocha também trouxe um assunto que é importante, que é a questão da educação das crianças, né? As crianças estão ficando, as crianças particularmente de escola municipal, né, que são crianças mais novas, que não estão tendo, em geral, aulas síncronas, não tendo esse contato direto com o professor. Você tem a questão do telefone, às vezes você tem um telefone para 5 crianças em casa. Então, é muito complicado, né, para as crianças estudarem via o telefone. E a coisa, às vezes, em idade muito importante, idade de alfabetização. Então, isso vai requerer, depois, quando isso tudo acabar e as aulas voltarem no presencial, um esforço ímpar para tirar esse atraso de uma educação que, vamos combinar, já não era a melhor de todas, né? Então, nesse processo da mais de alfabetização. Aí eu lembrei outra coisa, é o seguinte, que outro dia eu mandei no WhatsApp para o Rocha um artigo do Rubini, o Rubini é aquele cara, o economista
pessimista, que sempre acha que vai ter uma crise muito grande. E o Rocha e o Alberto, né, fica aí falando do Biden, o projeto do Biden, que vai recuperar não sei o quê, e o Robini falou o seguinte: olha, nós estamos na iminência de uma nova crise, de uma estagflação, né, que é estagnação com inflação. É um artigo extremamente pessimista. Aí eu falei, vou mandar isso aqui para o Rocha. Sabe o seguinte, ele pôr a barba de molho lá, que o negócio é mais complicado. Assim, a minha animação com o Biden é só por um ponto. Ele pode nos levar a quebrar os dogmas da economia, porque o mundo está como está pelos standards, pelos dogmas que estão aí, né, que se implantaram a partir da década de 70, quando resolveram achar que o estado do bem-estar social era muito caro, e vamos tirar esse troço e destruir o bem-estar, e vem a financiarização da economia, a desindustrialização, é isso. E aí vem essas coisas, você não pode mexer, não pode mexer. O cristal está todo quebrado e os caras dizendo que a gente não pode mexer. Rocha, então, depois dessa sua intervenção, é melhor acabar o programa por hoje, hein? Roberto, eu lembrei de uma coisa que não podemos deixar de falar, que é o seguinte: essa semana que passou foi 100 anos do Partido Comunista Chinês, né? Eu acho que todo mundo acompanhou aí a força que é negócio. E o Xi Jinping, ele falou: a China nunca invadiu ninguém, a China nunca invadiu outro país, nunca escravizou ninguém, mas não venham aqui que vão ser esmagados. Então, assim, Stácio, tem um dado que é impressionante, que aqui no Ocidente a gente nem fala, nem considera, né? Porque Hollywood não toca nesse assunto. Mas a China, na Segunda Guerra Mundial, perdeu algo em torno de 20 milhões de pessoas. Certo? Não foi brincadeira. Não, entendeu? Eu acho que foi a Rússia que perdeu. Não, foi a China. Aí, ó, tá vendo você? A China eu acho que foi menos. A Rússia perdeu de 26 a 30 milhões de pessoas. A China perdeu algo em torno de 20 milhões por causa da ampla invasão do Japão nos seus territórios. Mas aí foi antes da Segunda Guerra Mundial. A invasão do Japão foi antes. A Manchúria foi na década de 30. Olha aqui, peraí, Rocha. Vamos voltar ao seu assunto econômico para a gente encerrar, porque, eu sei, quando você fala essas coisas da economia, eu me lembro de uma vez, de um programa aqui, eu estava aqui falar, você, como advogado, acha que para lidar com economia é só aprovar uma lei. Aquilo ali é verdade, Você aprova uma lei que permite gastar mais e acabou, não é assim, não. Aprovar uma lei, não, mas romper as leis da economia, dessas leis que estão aí, neoliberais, que estão produzindo fome no mundo e matando o povo de fome, nós temos que jogar no lixo. Encerrou o programa, encerrou. Tá bom, gente. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau.